O que faz a igreja crescer? Quais são os elementos que fazem com que uma igreja cresça, com que uma igreja expanda? Não só em quantidade, é claro, é muito importante que a igreja cresça em número, em quantidade, mas também em graça, em conhecimento, em comunhão. É o que nós vamos aprender hoje. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um momento de devocional, que o Senhor fale fortemente ao nosso coração e possamos crescer em graça e em conhecimento. E como nós aprendemos na devocional passada, o que faz a igreja crescer? Quais são os elementos que faz com que uma igreja cresça? É importante a gente saber isso. A gente quer que a nossa igreja cresça e cresça com qualidade. Cresça o número de irmãos, de irmãs, de jovens que vão ali sendo salvos, que vão ali pertencendo à comunidade cristã, mas também que cresçam também em comunhão, em graça, em conhecimento, sabedoria e tudo mais. Então isso é muito importante. E quando nós olhamos para Atos, como eu falei na primeira devocional sobre isso, quando nós olhamos para Atos, nós vemos alguns elementos. Então nós já vimos 2 elementos, hoje vamos ver mais 2. Então eu convido você para abrir, se você puder, em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, e o verso 4 diz assim, Atos 4:4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e se elevou o número, os homens, a quase 5.000. Muitas pessoas foram salvas ali. Então, como eu disse, antes que esse número dos cristãos fossem elevado, como diz aqui o texto, que crescesse esse número de pessoas salvas, aconteceu alguma coisa. Então, o que aconteceu para que esse número fosse tão assim elevado? Bem, nós vemos desde o capítulo 3, isso começa no capítulo 3. No capítulo 3, nós vemos que Pedro e João, eles estavam subindo a Jerusalém para orar, para buscar ao Senhor no templo, na oração que é chamada de a oração da hora nona, 3 horas da tarde. Então era ali 3 horas da tarde, eles estavam indo para orar, e na porta principal do templo, que é a porta chamada Formosa, porta principal, estava ali um homem que era coxo, ele não podia andar, tinha um problema nas pernas, e ele sempre era colocado ali. E quando Pedro estava passando, esse homem estava pedindo esmola, e Pedro diz para ele, olha para nós. E ele olhando para ele, achando que ia ganhar alguma coisa, Pedro diz para ele, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta, em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. E ele se levantou e foi saltando, foi atrás ali de Pedro e João, foi saltando, foi pulando, glorificando a Deus, entrou no templo. E ali as pessoas se admiraram, e Pedro aproveitou aquele momento, começou a pregar, falou, olha, vocês estão vendo esse homem glorificando a Deus, pulando, não é por nossa culpa, ou por nossa causa. Não foi a gente que fez isso acontecer. Quem fez isso foi o Senhor. E começou a pregar ali para eles que aquele homem foi curado por intermédio de Jesus. O mesmo Jesus que foi crucificado, que foi rejeitado por eles e tal, e Pedro começa a pregar. Naquele momento, aí nós entramos no capítulo 4 agora. Agora sim, Atos capítulo 4. Quando isso começa a acontecer, quando Pedro começa a pregar e começa aquele homem ali glorificando a Deus e Pedro pregando com autoridade, os sacerdotes, os religiosos daquela época que estavam ali, os escribas, os fariseus, os sacerdotes, ficaram com muita raiva. E prenderam Pedro, prenderam João, prenderam os dois. E aí o que aconteceu? Quando eles prenderam, aí a Bíblia diz que por conta desta pregação, olha só, um versículo antes, o versículo 3, eles foram presos. No versículo 4 diz que por conta desta pregação, muitos se converteram, chegando a quase 5.000 pessoas. Então, o que nós aprendemos aqui, o que faz
uma igreja crescer? O que eles fizeram aqui? Eles estavam dispostos a sofrer pelo Evangelho. O que faz uma igreja crescer? É quando nós estamos dispostos a pregar a palavra de Deus com autoridade, ainda que passemos, ainda que sofremos pelo Evangelho. Nós temos que estar dispostos a passar o que for para passar, em amor, por amor ao Evangelho. Porque se vamos pregar a verdade, se vamos pregar a palavra de Deus com sinceridade, é muito capaz, é bem capaz que pessoas não vão gostar, que as pessoas vão falar mal, vão murmurar, vão questionar, porque o Evangelho não compactua com o mundo. A palavra de Deus não combina com o mundo. Não é totalmente o contrário daquilo que o mundo prega. Então, se queremos pregar a verdade, não vamos ser bem recebidos no mundo. E nós temos que estar preparados para isso. Assim como esses homens foram presos, muitas coisas podem acontecer com a gente. Vão julgar você de preconceituoso, de algum tipo de preconceito, algum tipo de fobia, algum tipo de... não sei o que vão falar. Porque você está pregando a verdade. E nós temos que estar dispostos a sofrer pelo Evangelho. Isso faz a igreja crescer. Parece uma coisa, não, mas isso não vai ser escândalo. Não, não. Quando nós pregamos o Evangelho com sinceridade, com verdade, e no contramão, e no contrário do que o mundo diz, parece que vai se levantar, muitas pessoas vão se levantar, mas uma igreja que é sincera, uma igreja que é verdadeira, que não se vende, que não compactua com o mundo, essa igreja cresce. Essa igreja cresce. É assim em vários países onde o Evangelho é perseguido. A igreja cresce, porque eles não se vendem, porque eles não compactuam com o mundo. A igreja cresce. Segunda coisa que faz a igreja... segunda não, né? Já é a quarta, aliás, né? Nós aprendemos duas na primeira devocional, aprendemos a terceira, e agora vamos aprender a quarta, na verdade, né? Atos 4:32. Diz assim o verso 32. Da multidão dos que criam, era um só coração e uma só alma, e ninguém dizia que coisa alguma das que possuíam era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Olha só que coisa maravilhosa. Aqui há mais um crescimento. E por que este crescimento? O que aconteceu aqui, o que gerou aqui para que eles crescessem? Eles estavam aqui vivendo a comunhão, mais um momento aqui de comunhão, mas eles estavam unidos em meio à perseguição. Essa comunhão que eles estavam tendo aqui era uma comunhão em meio à perseguição. Lembra que eu falei que lá no verso 3, Pedro e João foram presos? E eles estavam presos. E o que aconteceu quando eles foram presos? A igreja começou a murmurar? A igreja começou a questionar? Não, a igreja se pôs a orar. E qual era a oração? Oh, Senhor, livra ele, Senhor. Não deixe eles ficar presos, não. Não, essa não era a oração. Por incrível que pareça, sabe que era a oração que a gente vai ver antes? Se você for ver alguns versos antes, a oração deles era: Senhor, eles foram presos, mas a tua palavra não está presa. A tua palavra não pode ficar presa. Que o Senhor, enquanto a gente ora, nos dá autoridade para pregar o Evangelho, nos dá autoridade para pregar a tua palavra. Olha a oração deles, olha a oração deles. Não era para Deus livrar lá Pedro, tirar da cadeia, João, não. A oração deles é: Senhor, não deixa a sua palavra ficar presa. Não deixa a sua palavra ficar retida. Nos dá autoridade, nos dá graça.
para que a gente pregue, para que a gente, nesse momento de oração, aquele lugar tremeu. A Bíblia diz que esse lugar começou a tremer. Tremeu o lugar. E por conta de todo esse contexto, eles estavam ali unidos, estavam ali buscando a Deus, e nesse momento veio temor no coração deles. E mais uma vez a igreja cresceu, pessoas se converteram. Sabe por quê? Porque uma igreja que está unida em meio à perseguição, com certeza as pessoas vão olhar e falar: eu quero pertencer a essa igreja, eu quero estar no meio desse povo. Então, quem é que não quer fazer parte de uma igreja dessa? Que mesmo na dificuldade, mesmo em meio a um problema sério, seja perseguição, seja o que for, mas em um momento de dificuldade, todos estão unidos, orando, buscando a Deus. Por isso a igreja cresce. Então, mais uma vez, aprendemos duas lições. Se queremos que nossa comunidade cristã cresça, nossa igreja cresça, então você tem que estar disposto a pregar o Evangelho com verdade, mesmo que você seja de alguma forma censurado, ou querem tentar parar você, como fizeram aqui com esses dois discípulos. E também aprendemos que a igreja cresce quando, mesmo em meio às dificuldades, ela se mantém unida, junta, orando, buscando a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que possamos crescer cada dia mais em graça e conhecimento. E ainda há mais para aprender aqui. Nós vamos aprender ainda outras lições para olhar para o texto bíblico e ver o que faz uma igreja crescer. Deus te abençoe e eu te espero em nossa próxima reflexão.